Olá, seja bem-vindo! Não há pior época para os animais que as festas de fim de ano. Isso porque o pânico que eles sentem com o barulho ensurdecedor, principalmente de rojões e foguetes, é uma tortura. Os cães são os mais atingidos por ter uma audição muito maior do que a nossa. Muitos fogem apavorados e acabam perdidos, atropelados, outros no desespero de se livrarem do local onde estão, se enforcam na própria coleira. Tem convulsões, ataque cardíaco, enfim, pulam de janelas, muitas vezes de janelas de edifícios. A maioria muda também o comportamento depois de passar por uma situação como esta. E para falar sobre este assunto, estão aqui com a gente, entre nós, a Cristina Oliveira, protetora de animais e vereadora, a Paula Fonseca, veterinária. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, que nós estamos justamente na época e agora, próximo da virada de ano, que é muito pior do que o Natal. É verdade. Então eu gostaria de que vocês relatassem um pouquinho, eu acredito que de repente por a Paula primeiro, o porquê esse pavor que os animais têm de barulho, de foguete, de rojão. Por que esse pânico, essa fobia? Isso é bem pelo que tu falou, a audição deles é muito mais aguçada, né? Então começa aquela quantidade de barulho e eles não conseguem suportar esse barulho, é um barulho muito forte. E aí eles acabam cometendo várias coisas e dentre eles podem ter problemas como ter convulsão ou sozinho em casa, ou fugir, enfim. Pode fazer se enforcar, enfiar a cabeça em um lugar pequeno, porque o barulho é muito forte para eles. Uhum. E aí, quando a gente fala, a gente sempre pensa apenas no cachorro, né? Mas eu, por exemplo, tenho gato. E a minha gata, inclusive, quando começa a trovejar, ela já murcha as orelhinhas, né? E vai para qualquer canto, qualquer beco que tiver, né? E fica lá dentro. Não é só com cães que acontece isso. Na verdade, assim, ó, com o gato acontece, ele sente, mas não tanto quanto o cão, tá? Tá. Ele sente o barulho, mas não é, ele se esconde mais, não faz tanta coisa quanto o cão. Tá? Ele vai procurar se resguardar daquele barulho, mas o cão não, o cão ele entra em desespero por causa do barulho. Até porque a audição não é a mesma que o gato. O apurado mesmo é o cachorro, né? E aí, com a nossa protetora aqui, a Cris, como é que foi essa passagem ali do Natal, que também as pessoas atiram muito foguete? Como é que foi a incidência? O que tu conseguisse notar? O que chegou para ti também? Queria te agradecer pelo convite, mais uma vez, obrigada. O espaço está sempre aberto. Obrigada. Na verdade, como a gente tem um grupo de proteção animal, que é os Amigos do Lixão, a gente acabou sabendo de pelo menos uns 30 casos, mais ou menos, de animais que acabaram se perdendo, né? De animais que fugiram da sua residência, ou a maioria das pessoas na época do Natal ou Ano Novo, normalmente viajam, deixam os animais no pátio, em uma situação que não traz a segurança para o próprio animal. Ou de abrir um portão, que é a entrada e saída das pessoas, né? E os animais com barulho, eles acabam se atordoando e fugindo da própria residência. Então a gente sempre, né, a gente sempre bate na função de dizer para as pessoas: identifiquem o seu animal, coloquem uma medalhinha ali de identificação com o nome, com o telefone, para esse animal poder ser devolvido em segurança para casa. Inclusive, vocês têm a venda para ajudar ali. O valor é revertido. O valor é revertido, né? Para proteção. Para proteção ali dos Amigos do Lixão. Isso. Que tem no Facebook. Tem na página, tem no meu Face também. Uhum. E outra coisa que a gente fala bastante também, além da função dos cães, que é muito grave, a função dos pássaros também, né? Sim. Os pássaros, depois até eu ia falar nisso. Os pássaros também, eles são bastante prejudicados em virtude
dos rojões e do barulho do foguete. Obviamente que a gente não percebe, porque a gente percebe é o nosso cãozinho agoniado e Tá pertinho que ali tá da perto. gente, né? E eu não sei se a incidência é muito maior, mas me parece que os cães de rua, esses cães resgatados, eles têm mais receio, não sei se de ficar desprotegido ou do que. Eu sei assim, ó, que eu tenho alguns cães dentro de casa e eu tenho outros no pátio. Os que ficam no pátio, que são resgatados, outras dezenas, eles me parece que têm um pavor muito maior. Eles ficam realmente desesperados, eles brigam, eles tentam fugir, eles se realmente agressivos, né? Sim, eles Até brigam, atitude inclusive do brigam, comportamento, né? inclusive eles brigam entre eles do pavor que eles ficam por causa dos fogos. E isso teria uma explicação deles até, por de repente eles já terem essa vivência de rua e saberem o que é? Era isso que eu ia te perguntar, os que tu... Os resgatados. Os resgatados. Os resgatados. Na verdade, assim, né, a gente tem que pensar que tanto o cão quanto o gato são seres vivos, né? Então, passou por um trauma a vida inteira. Isso eu tô falando assim, ó, sem comprovação nenhuma, mas passou por um trauma a vida inteira, aí vai ficar desprotegido, vai passar por outra situação de pânico. Então, são situações que a gente tem que pensar que são seres vivos que estão passando por situação de pânico. Sim, que tem sentimentos. Né? Claro. E eu concordo com ela, né? Realmente, são animais já mais judiados. Que até que dormem na rua, e eles ficam realmente em pânico, né? Até de dormir na rua, eles já, se tu toca num animal de rua, ele já toma um susto, né? Porque acho que ele não sabe qual é a intenção da pessoa em tocar, se vai fazer um carinho, se vai agredir, se vai machucar, né? Então... Inclusive essa dos pássaros, agora me veio a memória, que foram proibidos os fogos ali no Teatro Guarani. Não sei se tu sabias. Não. Devido à morte de dezenas de pássaros ali na Praça Coronel Padre Osório. Não estava sabendo. Foi proibido há um bom tempo. Bom tempo. Não pode nas formaturas mais soltar fogos ali, porque era um verdadeiro mortandade, né? Sim. Por favor. Aí eu não sei também se, até por eles serem pequenininhos, mais frágeis, eu não sei também se teria alguma coisa a ver. Não sei dizer. Pois é. Porque pássaro especialista, né, claro. nessa área. Claro. Por eles ter também, de repente. Mas eu sei que a situação deles também é uma situação que é bastante grave, sim, né? A situação dos pássaros também. E aí... Eu acho que basta a gente pensar que tu tá mexendo, tu tá desequilibrando, né? Tá tudo bem, daqui a pouco, o mundo cai. Então, tem que pensar no desequilíbrio, não... E todas as espécies que sofrem com isso. Se a gente fica com o coração acelerado, né, sabendo que não vai fazer mal, criança chora, então... Tem aquela coisa... E até o próprio medo de que te atinja. Que tu não sabe de onde está vindo. Mas já aconteceu vários relatos, né, Fernanda, desculpa. Capaz, feio, eu vou te chamar de Cris, na minha casa. Perder o dedo, perder a mão. De pessoas que de não gostarem dos fogos e as pessoas jogarem esses rojões e atirarem para dentro da casa. Se eu não me engano, ano passado, alguém compartilhou no Facebook que jogaram ou caiu de alguma forma dentro da casa da pessoa, pegou fogo na cortina, a pessoa queimou a mão. Então é uma situação que de repente tu tá na tua casa, tu não gosta, mas algum vizinho teu que utiliza disso aí acaba te colocando em risco também, né? Não, aí coloco eu novamente como experiência. Há um ano atrás, a gente tem um pátio, né? A gente mora bem no centro, tem um pátio. E aí a minha mãe estava passando, escutou uma coisa, viu que saltou alguma coisa, e passou. Quando ela voltou, elas tinham colocado os tapetes para pegar sol, tinham feito um rombô no tapete de dentro de casa. Imagina. Aí nós não sabíamos de onde estava vindo, e o que aconteceu? Todo mundo ficou com medo de ir para o pátio, outros dias, de estender uma roupa. Imagina se cai na tua cabeça. Podia ter corrido uma coisa bem grave, né? Sim, pegou no tapete. Se pega no teu sofá, de repente tu chega e tem uma situação... Se não estivesse em casa? Sim, uma situação muito pior, de pegar fogo, de ter alguém dentro de casa dormindo e não perceber também, né? Uma situação aí vem também a questão da venda, né, de fogos. Tipo, tem tanto controle para outras coisas e para venda de fogos... Não temos fiscalização, né?
não tem fiscalização, né? É vendido em qualquer esquina. Em qualquer. Na verdade, na sinaleira tu para, Isso. as pessoas estão vendendo. Existe a colocação de que, quando vamos falar em fogos final de ano, se a gente Sim. vê entrevistas, enfim, que comprem lojas que são preparadas, Claro. enfim. Então, existe, de certa forma, uma pequena conscientização, só que também existe o poder aquisitivo. Claro. Então, a loja que está preparada, provavelmente, ela vai ter um custo maior. Sim. E quem não está preparado vai ser quem... E é até o que se falava antes, né? Que aquelas mais bonitas, As que não fazem. que são não mais fazem caras, barulho, são né? caras. Então, o que é mais barato? É tirar uma bombinha, né? Aquela que agride mais, Claro. que é mais Não, porque barulhenta. ninguém aqui tá assim, nós somos contra tudo. Não, pelo contrário. Tem, né, aquelas lindas que tu olha pro céu, aquelas estrelinhas caindo, né, aquelas coloridas que não tem barulho. Mas realmente, elas só fazem aquele né? São maravilhosas, que todo mundo gosta de ver, mas não é aquele estouro. Aí entra louco a função que ela falou do poder aquisitivo, né? De aquisitivo. que é mais barato. Comprar no bar da esquina essas Eu até ia bombinhas. trazer ia passar umas imagens, né? Mas eu achei fortes demais até para passar. Aqui mesmo em Pelotas foi postado no Face de uma outra protetora de animais 3 peças de casa, né? Toda ensanguentada. Aí eu me apavorei. Eu digo, vou ver vou ler, o que é isso? Sim, o cachorro estava sozinho, ficou tão desesperado que ao fazer a raspar para tentar sair, bom, primeiro perdeu arrancou as unhas, se foram. E aí a pata, né? Então tu olha aquilo ali, é um verdadeiro absurdo. É uma cena É uma de terror. cena de assassinato. Parece E aí entra um ponto que é assassinato. importante, assim, ó, que até a Cristina falou, a identificação do teu cachorro, né? Só que não só a identificação do teu cachorro, mas tu saber que tu pensa e ele não, tá? Onde tu vai deixar ele? O que tu vai ter ali naquela peça que pode machucar ele? O que ele pode fazer? Tá. Como é que eu vou proteger ele? Então, eu vou sair para viajar, o meu cachorro entra em pânico, então ou vou deixar com alguém, ou vou deixar ele num ambiente mais acolchoado, enfim, cuidar como é que tu vai deixar esse animal, porque ele não raciocina, ele vai entrar em pânico e ele vai... E sai sem rumo, né? Sai Pelo sem que eu rumo, li, se assim, ele mutila. sai sem destino. Muitos são tem muitos que são inclusive atropelados, né? Ah, sim, eles nem veem carro, né? Na verdade, eles Desespero. saem desesperados, eles saem correndo e acontece, né? Tu deve saber bem mais do que eu a quantidade de atropelamento que acontece, né? Nessa época de Natal, de Natal e a época de Ano Novo, né? E aí das também nós situações. falávamos também a dificuldade de conseguir atendimento, porque muitos veterinários, claro, vão tirar férias, não tem um plantão 24 horas, de ainda tu não conseguir salvar, porque foi atropelado, mas não sei, se quebrou uma perna, não foi uma coisa muito grave, tu consegue salvar o animal. Se teve uma parada cardiorrespiratória, de conseguir... Até eu estava vendo um vídeo de uma... Ai, horrível. Não, nem foi do gato. Foi é um vídeo uruguaio ou argentino, que foi na Copa. Um cão enorme, eu não sei se um fila, teve uma parada cardíaca, todo gravado, teve uma parada cardíaca, a mulher, a dona, se desesperou, é preto, né? Se desesperou e o cara fazendo massagem, aí ele volta e pelo final ele consegue resgatar, consegue reanimar, mas a mulher vendo ali, imagina, a gente não sabe também o que fazer. Mas aí eu pergunto assim, primeiro, existe prevenção? Por exemplo, vai ter agora a virada do ano, como tu falasse, não deixar num lugar onde de repente, lá sei eu, que é num pátio, que possa tenha oferecer risco. enxada, aquelas coisas que de repente usa, né, para capinar, essas coisas assim. Mas assim, tem como prevenir de não chegar a esse ponto? Não. O que existe hoje, que também não é comprovado, tá? Eles até mostram bastante no Facebook, é as bandagens. Tu faz uma bandagem, que aquilo dá pro animal uma sensação de conforto.
Mas isso não diminui o barulho, né? Pode dar uma sensação de conforto. Eu não usei, nem soube de ninguém que usou. Eu soube, e já te teve, digo e se agora teve que bom resultado ou não. a gente gravou um programa ontem aqui, que é o Entre Paisanos, e o músico Rodrigo Madri, nós conversávamos sobre isso, porque eu disse que a gente iria fazer o programa entre nós sobre isso. Ele disse que fez e que nos dele não adiantou. É que, na verdade, assim, eles mostram e as pessoas fazem no dia. Isso deve ser feito uma semana antes. Todos os dias tu faz a bandagem, todos os dias, porque ele vai se acostumando com aquela bandagem. Então, durante uma semana tu vai colocando a bandagem. Tá, eu passei para várias pessoas, não tive resultado ainda de como foi, mas talvez em outro momento vou saber se funcionou ou não. Mas uma prevenção, assim, não E eles, será que se sentem confortáveis? Porque eles ficam presos ali, né? na verdade, eles não ficam presos, eles ficam com uma roupinha. Como se fosse um coletinho, né? Tu amarra. Porque eu não fiz o teste também, né? Eu também não. Porque até os que são acostumados com as roupinhas, até acredito que não vai ter problema. Mas os que não são, a tendência é tirar, né? Aí a questão que ela falou, acostumar uma semana, né? Mas isso aí não diz nos posts, né? Não, só diz pra te fazer no momento, tu fazer aquilo ali. E aí, então, faltou bandagem lá em casa, não deu. Começado, né? Faltou bandagem lá lá. em casa não tem nem como, né? Na minha também tem. Tem bastante também? 10. Nossa! E 10 cães? 10 cães e uma gata. E uma gata. Tu já tá em? Eu tô com 40 já. 40, gente. Eu fiquei feliz que eu doei vários, aí eu resgatei agora uma cadela com 5 filhotes. Então já aumentou mais 6 de novo, né? Mas quando tu doa... mas agora, mas as pessoas, assim, ó, pelo que eu vejo, como mudou essa visão, esse olhar em relação aos animais? Bastante. Fico muito feliz com isso. Muito feliz, muito satisfeita, né? Como mudou, porque eu acho que é o nosso trabalho, né? Um trabalho de formiguinha ali, diariamente. Já veio muitas pessoas de dizer assim, Cristina, eu olhei assim que o teu trabalho, até auxiliando alguém, de uma pessoa que resgatou, que levou no veterinário, que foi para a página social, para o Facebook, pediu ajuda e conseguiu tratar, conseguiu resgatar aquele animal e depois conseguiu um lar. Então... se a gente conseguisse plantar uma sementinha, né? Com que cada um fizesse, não só eu, não só tu, mas com que cada um fizesse um pouquinho, assim, não né? Não só fazer, né? Eu acho que o mais importante, a gente até já conversou em outra ocasião sobre isso, é o não soltar, né? Isso é o mais importante, né? É terrível agora também, que a gente pode falar, né? Então, eu não consigo entender. Nós temos, eu acredito que aqui em Pelotas deve ter castração gratuita, né? Tem uma gama de veterinário aí que está disposto a ajudar e ajudar de uma maneira, claro que o veterinário, infelizmente, a gente não tem condições de trabalhar sem receber, mas a gente parcela, mas a gente ajeita, né? Arruma, desde que tu tenha responsabilidade com o teu animal. Então, mas as pessoas têm algumas pessoas, né, não conseguem entender que é um ser vivo, que vai largar, que vai passar necessidade. Eu não consigo conceber isso, porque eu sou uma pessoa assim, não tenho filhos. Claro. Então, eu sempre sou gateira, né? Já tive cachorros e tudo que era dos meus irmãos, mas que acabava quem cuidava era eu. E agora eu tô com uma minha ali dentro, mas na janela da nossa casa que todas as noites faz jantar. E que a gente faz a comida, prepara, aquece e ele tá lá. Ele conseguiu se dar conta que tinham isolado ele numa garagem ao lado da minha casa. Fecharam para ninguém mais alimentar ele pro lado de fora. E ele reconheceu a minha voz, acredito que pelo telhado, a janela do quarto da minha mãe. Quando eu vejo, ele aparece na janela do quarto. Então, é uma coisa até que me arrepia. Ele é maravilhoso, ele não deixava ninguém tocar nele. Às vezes, ele acompanha todo o processo da casa, quando acende luz, quando vai, quando não vai. Ele me espera na porta quando eu estou chegando, grita lá em cima da coisa, acompanha. Aí eu tenho que fazer toda a festa para mim, a minha de casa, e pro negão, que a gente chama, vamos lá no negão. E aí ela vai junto, dentro de casa vai junto. Então, temos... Eles sabem a tua rotina, né? Eles aprendem a tua rotina todinha. É impressionante, assim. Não, eles são extremamente inteligentes, uma capacidade... Impressionante, né? assim. Na minha casa, eles, depois do almoço,
A minha tia-mãe, ela leva, eles vão para dormir. E eles sabem, eles almoçam, eles fazem fila porque eles vão dormir. E eles fazem isso todos os dias. Não, Então, é uma coisa assim que impressiona, né? E até em relação a... Aí que eu falei para chegar a essa conclusão de que eu não consigo conceber que alguém largue o seu bicho. Eu não consigo entender isso. É só No a ano gente entrar no passado- ponto que alguém larga o seu filho também, né? O ano passado, Fernanda, do dia 25 de Natal ao dia 1º, foram abandonados somente na estrada do Engenho 15 animais. Só na estrada do Engenho. Né? Então a gente vê que a situação é muito grave. Tu imagina, se ali foram abandonados 15 animais, tu imagina na cidade. Então as pessoas nessa época, elas vão viajar. Né? E a maioria não quer saber. A maioria não quer pegar o seu animalzinho e colocar numa... Ou pedir pro vizinho ficar, ou colocar nessas casas que tem nessas hospedagens. Olha, eu vou ficar 15 dias viajando, deixa numa hospedagem. Claro. Não tem condições, pede pro vizinho ficar. Para um familiar. Para um familiar, para um amigo ficar, né? Mas é muito mais fácil abandonar. Então é o que acontece, né? Abandono. Vamos para o fora. intervalinho? A gente vai então agora para o intervalo, mas volta rapidinho. Esperando vocês. Natalzão Labs. Concorra a 10 caminhões com 60 prêmios. Tem moto, vale reforma de R$5.000 e muito mais. R$200 em compras vale um cupom. Compras no Plano Bis valem o triplo de cupons. Tô podendo viver um Natal dos sonhos. Aproveite, o segundo sorteio é dia 9 de dezembro. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Esse brasileiro vai ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. Vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas.
voltamos ao vivo pela TV Cidade, canal 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo www.tvcidadepelotas.com.br. Isso mesmo, a gente pode ser assistido ao mesmo tempo, tanto pela emissora quanto pelo site. E agradeço muito a audiência que vem recebendo de outras cidades, de outros estados e até de outros países. E o nosso assunto hoje são fogos de artifício e animais, né? Duas coisas que não combinam, nem um pouco. Falávamos no intervalo, continuamos, né, a falar, que eu não consigo conceber como uma pessoa vai ali e larga o seu animal, né? E aí tu dizias que só no Natal já foram, no ano passado, né? No ano passado, entre Natal e Ano Novo, foram 15 animais abandonados. Somente na Estrada do Engenho. Onde tu... Só no lixão, né? Só no lixão, ali onde tu resgatas, faz o teu trabalho. E aí, eu fico pensando também, eu olhei em algum lugar, também acho que no Face, oferecendo, doe um bichinho, dê de presente de Natal um bichinho. Gente, ele não é um objeto. De repente, os que deram agora o presente de Natal vão soltar ele agora, daqui em uma semana. E isso é uma coisa que tem que ser muito explicada, porque toda criança quer ter um bichinho. E o pai e a mãe querem fazer à vontade desse bicho. Só que tem que ver que o bicho tem uma duração de muito tempo. Que bicho, aí tu estás mais, tens mais... me fugiu a propriedade para falar sobre isso, de ver o animal, o local, para onde é, para onde não é, se dá para casa, se dá. Como é que se dá como pegar, como adotar um animal? Na verdade, eu acredito que seria muito importante antes da adoção, não só da adoção ou da compra, né? Não sei qual vai ser mas tu consultar um médico veterinário para te ajudar na escolha do animal ideal para o que tu está necessitando naquele momento. Se é um bichinho de companhia, as pessoas às vezes, vou comprar um cachorrinho peludo, tá? Um cachorrinho peludo tem que pentear todos os dias, tem que tomar banho, né, toda semana, se tu quer manter ele dentro de casa, que é o propósito, né? Então, eles são membro da família e ele tem que estar ali. Então, muitas vezes as pessoas, e já tive vários casos de gente que adotou, eu dei pro meu filho e aí eu não quis e aí entregou para alguém porque achou que, dá muito trabalho. Né? O cachorro também, tem que pensar que ele vai te dar gasto. Ele vai te dar como um carro, porque às vezes tu quer comprar um carro e tem que botar gasolina, tem que vacinar, tudo. Tem que vacinar, tem que levar periodicamente no médico veterinário. É importante, existem doenças deles que o médico veterinário vai poder te explicar como é que tu vai agir. Tem umas raças que têm determinadas doenças. Tem predisposição a doenças. Então, são coisas que vai antes no médico veterinário e fala, eu quero adquirir um animal, como é que a gente vai fazer? E a gente está totalmente apto a te ajudar, a dar o esclarecimento necessário para isso. Sim, né? Se é dentro de um apartamento, se também é numa casa. Também na vida longa, são animais que vão apresentar doenças geriátricas. Que tem que cuidar até a velhice, necessitar de reabilitação, exatamente. Né? Até o falecimento. Então, ter bem consciência quando tu vai adquirir um animal, o tempo que ele vai viver e o cuidado que ele vai necessitar e já adquirir ele sabendo que ele é um membro da tua família. Sim. E que quando tu adquire ele sabendo que ele é um membro da tua família, ele realmente é. Então, a gente acaba, às vezes, se perdendo até na vida da gente pela vida deles. Então, é importante ter essa verdade. Não, é isso até que eu não entendo. Tipo, época de férias é época que vimos já casos na televisão que largando em plena Via Dutra, São Paulo, e o cachorro largando pra morrer, correndo atrás, desesperado, que aquilo, sabe? Uma coisa que parece que a pessoa não tem coração. Um outro indo ali, a câmera pegando, ele atando o cachorrinho ali, e o cachorrinho esperando, vai vir me buscar. Mas, pelo amor de Deus. Fora os abandonos em clínica veterinária, que existe bastante também. Tem isso, de levar, de repente, para um tratamento. Por um problema interno e nunca mais. Existe bastante. E é muito comum. Muito. Bastante comum. Nossa, mãe. Em algumas clínicas que me pedem ajuda para a gente divulgar os animais para adoção, né? Porque é uma responsabilidade muito grande da clínica, né?
ficar com um animalzinho mais lá. Eu Não, sei de fora que é um algumas que já animal tem, que- né? Que Já inclusive tem adotam, né? né? Adotam, né? Não, é um Ficam, animal vão que está ficando. ali tendo contato com outros doentes. Ele está bem já, mas ele não tem uma casa para ir. E aí ele está... E às vezes são animais... existem clínicas que têm um espaço para ter aquele animal, mas Outras existe não. clínica que vai ter ele dentro de uma gaiolinha. E aí ele vai ficar ali quanto tempo? Falando na gaiolinha, eu não sei se foi tu que postou, de um gato que foi resgatado dentro de uma gaiola de passarinho. Passarinho. Que é uma coisa horrorosa. Que morava ali, estava preso ali. Sim, né? ele ficou pelo menos um mês dentro daquela gaiola de passarinho. A míngua, que nem eu digo. Sim, Sem não se mexer, tinha, raquítico, e não não podia nem não tinha um potinho de água, não tinha... E depois mostrando nada. como que ele está agora. Tá super bem, graças a Deus. Olha! Ganhou uma família, vai pro pet, toma banho, volta cheiroso, Pode, né? Ele tava com as de lacinho no cabelo. Eu vi. Tá Por isso que eu digo, foi tem super bem pessoas adotado. ruins, tem muitas pessoas boas, né? Graças Mas a Deus. mesmo assim, as pessoas têm que ter responsabilidade. Tem que ter Não, responsabilidade. e saber que a responsabilidade é tua, não é do outro. As pessoas levam a responsabilidade que é sua para outra pessoa, não é Exatamente. assim. Porque é muito fácil, né? Ai, vou ali pegar, vou dar de presente, ou vou me fazer, ai, vamos adotar um de rua. Ai, vou lá na feira de adoção, pego, tiro foto. Passou uns dias. Acaba muitas vezes, claro, eu sempre informo para a pessoa, quando a pessoa adota um animal, ela tem o termo de adoção, né? E eu já deixo bem claro, olha, qualquer situação, qualquer tipo de falta de adaptação, e às vezes a adaptação é da própria pessoa, né? É porque o cachorrinho ou o gatinho faz xixi, Mas ele vai fazer, vai aprender. ou porque tu tens que dar ração, porque tu tem que levar para passear, então a pessoa não tá... Tem muitos e muitos casos da pessoa no impulso adotar e uma semana ou um mês depois acabar devolvendo o animal. Acontece muito, é muito comum isso. Eu prefiro que me devolva, né? Porque com certeza claro, o animal alguém Sim. bom ali, né? Mas acontece das pessoas jogar. Ó, adotei de uma outra menina e ela não quer receber, ou eu tô com vergonha de falar, eu tenho medo que Sim. né? De ficar sofrer, meio mal, de uma ficar meio coisa assim. constrangida, então tu me ajuda a doar. O ideal é que a pessoa entre em contato com quem adotou, né? Olha, eu Sim. tô passando por dificuldade, a minha situação é essa. A maioria vai viajar ou é falta de adaptação mesmo, fez xixi, fez cocô, né? Aí eu vou ter que limpar. O ideal é um de pelúcia, né? Exatamente. O de pelúcia não, fica ali, bota não em cima da incomoda, cama. tu pode viajar, se tu quiser levar na mala, tu leva, se tu quiser, tu Não, deixa e em aí casa. o negócio aquele que tu tinha falado, de que a gente até se submete. Eu tinha por exemplo, fazem uns 3 anos que eu não tiro férias, por causa também do trabalho. E, por exemplo, a gente vai para o cassino, aluga uma casa, ela vai junto. A gente vai para fora, e por sinal ela não tem medo de nada. Mas aí o que acontece? Eu não deixo ela sair da casa, porque tem cães, né? Olha, aqueles ovelheiro que não são acostumados com os gatos dali e não com ela. Então ela fica louca para sair, imagina no meio do mar, mas capaz até de sumir, né? Mas eu não viajo sem ela. Eu vinha com ela quando eu morava em Porto Alegre, essa comédia vocês não vão acreditar. Na época que não podia se viajar, ó, estou declarando aqui, né? Eu botava ela para entrar no ônibus, deixava um furinho assim, numa sacolinha daquelas térmicas, comprava a última poltrona no lugar, viajava de noite, abria ela assim, abria tudo, e ela vinha dormindo aqui em mim, sem dar a viagem inteira. Então é umas coisas assim, que tu te submete, porque é o amor da vida da gente, é um filho, imagina. E a gente estava falando da situação de viajar, né? E às vezes tem muitas pessoas que vão embora e tem uma situação de 4, 5 animais. Ai, e também que deixam acontece ali, de... né? Às vezes ficam trancados dentro de casa. Não conseguem, Já soube de casos da pessoa, da própria imobiliária, ir até lá e abrir o imóvel. E tá um bicho ali dentro. E os animais estão agonizando com fome, não, nem né? imagino. Ou se não, abre a porta, bota pra rua E vai muitas embora, vezes até né? os vizinhos Carrega a malinha pegam, e os... né? Tipo, sabem que tá num... a gente enxerga pelo pátio
E aí a Muitos gente casos, atira muitos comida, casos. né? De atirarem sacolas É, para os animais poderem se alimentar. Mas que barbaridade. É uma coisa horrorosa. Até onde vai a maldade humana. É. Eu até queria, assim, eu vi, acho que hoje foi uma entrevista, e eles estavam falando a respeito da medicação, né? Isso que eu ia perguntar também. Tu dares um... Eu queria até que ela esclarecesse isso aí para as porque pessoas. assim, ó, o que acontece das pessoas quererem em casa, eu vamos vou dar dar um calmante. Em relação aos fogos, né, que a gente está falando. Claro. O tipo de coisas que podem ser feitas, né? Já que não tem como prevenir ou alguma coisa assim. Uns dizem também que coloca perto do som durante alguns dias, vai aumentando um pouco para ele meio... E em relação a dar calmantes? Na verdade, assim, ó, é muito importante. Eu vou medicar, tá? Então eu vou procurar o meu médico veterinário. Porque existem calmantes que podem ser dados, existem cachorros que vão necessitar, sim, mas ele tem que passar por um exame clínico detalhado, tem que saber o que ele pode usar. E não vou levar hoje no veterinário porque amanhã tem rojão, não. A gente tem que fazer uma adaptação dessa medicação, né? Então, é importante saber, tem um problema hemodinâmico, é cardiopata, é nefropata, enfim. Ele pode Porque ter... eles têm as mesmas doenças que os seres Exatamente. humanos. Isso que também tem que ficar bem claro, né? Então, ele tem que passar por um exame clínico, ele tem que passar por exames laboratoriais para a gente saber se pode usar medicação, qual medicação usar. E qual a dose? Eu até pedi para ela falar a respeito disso, porque eu vejo pessoas me pedindo no Facebook, via inbox, me diz, Cristina, tu tem a tal, porque a gente sabe qual é a medicação, né? Tu tens a medicação aquela para me poder dar, ou porque eu vou viajar, ou porque o meu animalzinho vai ficar em casa e por causa dos foguetes. Digo, gente, pelo amor de Deus, né? É uma situação é uma medicação que é extremamente forte, é uma medicação que é perigosíssima, né? De tu dar para o animal. A gente tem medo, porque a gente, com orientação veterinária, a gente utiliza para fazer resgate. Né? A gente coloca, mas com orientação do veterinário. O veterinário diz, olha, qual é o peso do animal? Bom, o animal pesa tanto. Bom, então tu dá tantas gotinhas. A gente coloca num pedacinho de carne, assim, de alguma coisa. Mas para resgatar, para poder castrar, porque tem alguns animais que são bravos, né? que são ariscos, né? Que a gente não consegue pegá-los. Então eu queria assim que tu alertasse a população, pelo amor de Deus, né? Essa medicaçãozinha, ela é extremamente perigosa, muito perigosa. Então, a gente usa ela como medicação pré-anestésica, usa em casos... Nossa, imagina! É uma medicação bastante forte. Bastante forte. E que geralmente também deve ser usada quando vai viajar de avião, aqueles animais... Depende, pode usar quando vai viajar de avião, mas é tudo isso. Vamos avaliar quem é que vai receber essa medicação. Porque existem outras. Então, não, e tem que ver, Paula, tipo, o que? Peso, tudo? Peso, idade. Idade, né? É bem grave. Porque aí dá e mata também, né? Sim. E devem acontecer bastante. Acontece inclusive em alguns pet shops que eu já vi, né? Do animal ser brabo, de darem a medicação para poder dar o banho e de o animal entrar em óbito, né? É outro ponto que assim, o ponto pet shop e medicação, né? Gente, assim, existe hoje uma norma que todo pet shop tem que ter um médico veterinário. Isso. Né? Mas não acontece. Pois é. Mas enfim, se tu tem um médico veterinário ali e o animal é brabo, vamos conversar com o proprietário, a conversa resolve tudo. Chega, conversa com o proprietário, olha, ele é brabo, nós vamos fazer uma sedação. Autoriza a sedação. Sim, fala que as coisas. Eu costumo dizer que as coisas dão errado porque tu faz escondido. O que tu faz escondido é errado. Sim. Conversa com o proprietário, olha, não tá dando. Ou o proprietário vem junto. São coisas que a gente consegue resolver. Sim. Ao invés de fazer essas coisas assim que... É uma vida que tá ali, vamos respeitar. Não, e eu sei também de casos, assim, até de veterinário que já me falou várias vezes, que alguns pets levam para ele ressuscitar. Um crânio afundado. Mas tu diz do banho, do próprio banho. A gente teve alguns... Afundamento de crânio, afogamento, e que no local não tem veterinário. E que levam para eles, vários já levaram. É uma situação bastante grave. Mas principalmente a função da medicação, né? Para as pessoas. Não, pra gente focar bem agora. Para alertar as pessoas para que não usem a medicação sem
sem um veterinário, um veterinário que indique realmente a medicação. Porque, inclusive, quando usado em alguns pet shops para poder dar banho, a gente já soube de alguns casos de animais que entraram em óbito em virtude dessas medicações, né? Então, é uma medicação que é extremamente perigosa, né? Não, e no momento que tu é médico veterinário, tá? Então, tu receitou aquela medicação, tu tá responsável por aquilo. Então, vamos usar isso também, né? Vou ficar com o celular do meu veterinário, se acontecer alguma coisa, sabe? Então, são porque coisas... Porque muitas vezes dá para reverter. Sim. Nós, embora as pessoas achem que o médico veterinário não é uma classe muito unida, nós somos, de certa forma. Então, um vai viajar, deixa o outro, né? Sempre tem alguém em respaldo para, se o paciente é teu, para poder atender naquele momento. Então, são coisas que usa o que tu tem ao teu favor. Sim. Vamos para o intervalinho? A gente já está indo para o último intervalo comercial, infelizmente. Vai lá tomar uma aguinha para a gente encerrar o programa falando um pouquinho mais sobre fogos e animais de estimação. Concorra a 10 caminhões com 60 prêmios. Tem moto, vale reforma de 5 mil reais e muito mais. 200 reais em compras vale um cupom. Compras no Plano Bis vale o triplo de cupons. Tô podendo viver um Natal dos sonhos. Aproveite, o segundo sorteio é dia 9 de dezembro. Sabe aquela loja dos sonhos onde você encontra tudo que procura com qualidade e ótimos preços? Essa loja existe e fica bem no centro, no coração de Pelotas. É a Casa Blumenau. Na sobreloja, tecidos dos mais variados materiais e estampas, podendo ser usados de diversas maneiras. Tapetes nos mais diferentes estilos e tamanhos. Com a chegada do calor, o destaque é para os de sisal. Pensou em cama, mesa e banho? O melhor está aqui. Cada conjunto mais bonito do que o outro e com materiais que vão deixar o seu sono mais agradável. E a linha Pet vem com tudo. Destaque para os tecidos e almofadas lindíssimos. No térreo da loja, confecções masculina e feminina. Para os homens, camisetas com mangas, sem gola, polo, regatas, bermudas, ternos que vão do infantil até o tamanho extra grande, além de meias, cuecas e cintos. Para as mulheres, a deliciosa malha fria aparece em blusas, saias, calças e vestidos. E a moda praia também está um arraso. Na Casa Blumenau, a loja da boa compra, você decora sua casa e sai vestido. Tudo com mercadorias das melhores marcas do mercado e com preços que cabem no seu bolso. Está esperando o quê? A Casa Blumenau fica na Rua General Osório 701, esquina 7 de setembro, e em São Lourenço do Sul, na Coronel Alfredo Born, 539. Aberta de segunda a sexta, das 15 para as 9 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mas atenção, nos 2 primeiros sábados de cada mês, você tem mais tempo para escolher as mercadorias. É que o horário se estende até às 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia.
A partir do dia 1º de dezembro, a loja funciona das 15 para as 9 da manhã às 7 da noite, sem fechar ao meio-dia. Esse horário diferenciado vai até o Natal. Esse brasileiro vai Ver o seu inglês brotar. Quando esse casal perguntar. Hi. Where's the nearest subway station? Oh, the subway station. I'm going that way. vai ficar surpreso ao conseguir. It's just a bug. Não tem magia, tem CCAA. Você aprende inglês como aprendeu português. Quando você vê, you're speaking. Matricule-se já no CCAA de Pelotas. Voltamos hoje, quinta-feira, ao vivo, no programa Entre Nós, que está sendo exibido pela nossa emissora, Canal 20 da Blum, e ao mesmo tempo pelo site www.tvcidadepelotas.com.br. E a gente está conversando, né, sobre fogos de artifício, animais de estimação, e já abandono, e já estamos conversando de uma parte geral de animais, né? Com a gente está a Cristina Oliveira, protetora de animais e vereadora, e a veterinária Paula Fonseca, médica veterinária. E a gente conversava ali no último bloco, né, em relação aos cuidados, a que tem que procurar um médico veterinário para ver se pode dar um calmante, que calmante, né, para ele dar uma tranquilizada ali na hora dos fogos de artifício, na virada do ano, principalmente, né? Porque também acontece em final de Copa do Mundo, em jogo de futebol, e até várias prefeituras, não só aqui do Rio Grande do Sul, suspenderam os fogos de artifício, algumas dizendo que é por causa dos animais. A gente não sabe se realmente é, ou se é por falta de orçamento, mas se for, parabéns. Né? Beleza. Mas é que nem dizem, aí não soltam na praia e os vizinhos atiram do lado, né? Infelizmente. Infelizmente, aí os vizinhos atiram pro lado, que pode ocasionar também de cair ainda na casa da gente, né? E eu estava vendo também o que pode ocasionar nesses animais. São traumas e traumas também, não só físicos, né? Uhum. Eles podem ter mudança de comportamento depois disso e apresentar essa mudança de comportamento por um bom tempo, pela memória que fica do momento que passou ali. Uhum. Então, são traumas psicológicos também, psicológicos, né? Fora que, às vezes, existe animal que nunca apresentou nenhum quadro de convulsão e vai convulsionar quando passar por esse período de estresse. E isso depois vai mudar o comportamento dele também. Seria até uma síndrome do pânico? Uma síndrome do pânico, dá pra dizer que pode ser uma síndrome do pânico. Que quando ele vai ter, sim. Ele vai entrar em pânico, né? Ele vai entrar em pânico. No caso, as pessoas, por exemplo, com animais, por exemplo, o cachorro, tá em casa, o ideal seria tu ficares com ele, né, quando estão soltando os fogos. Seria o ideal tu ficares ali, eu abraçada no cachorro. Na verdade, assim, existem links que falam que a gente pode colocar um som ambiente mesmo, uma televisão, alguma coisa que vai diminuir o impacto do barulho, alguma coisa que ele já esteja acostumado. Né? Estar junto com o proprietário, isso é fundamental, porque é alguém que protege ele. Né? Se tu não puder estar junto com ele, te prepara para deixar a televisão ligada. Então, são pequenos cuidados que tu pode ter, um sonzinho ambiente, algo para controlar. E aí também o tirar objetos onde ele vai ficar, de repente tu vai deixar ele numa peça da casa, alguma coisa assim. É o que eu comentei que a gente pensa, né? Então olha tudo que tem ao redor, onde ele pode se machucar, o que ele pode fazer. E tira tudo que tem por ali, porque ele vai, de repente, deixar ele num ambiente menor, mas com a caminha dele, com o espaço dele. De repente eu li também até de colocar cobertor para amenizar um pouco nas portas, nas janelas, almofadas.
É porque o cobertor e as almofadas, elas vão amenizar a luz, né? Porque além do barulho tem a luz. Então tem uma coisa refletindo ali mais o barulho. Porque ele não vai amenizar o barulho. Esse lado aí. Interessante. Isso tudo poderia ser evitado se as pessoas tivessem consciência, né? Sim. De não utilizar esses rojões, né? E aquela coisa também dos proprietários também tomarem algumas medidas, já que tem, né? Sim. Então também aí... Para a segurança dele, né? A identificação, né? A identificação, fazer esses processos, né? E também eu li um negócio dos gatos, por exemplo. Deixa a cama desarrumada para eles poderem... Igluzinho, eles gostam bastante. Porque eles adoram estar dentro das tocas, né? Deixa a iglu com a cobertinha dele ali. Que aí eles vão... Porque o gato é menorzinho, então ele vai ali, dependendo da raça do cachorro, né? Mas ele vai se esconder, né? Ficar embaixo da cama, ficar aquela coisa... Mas o comportamento é exatamente esse. O cachorro, ele não vai se esconder, ele vai correr, ele vai tentar sair, ele vai... Sim. E o gato não, ele se esconde, ele fica quietinho ali. É imóvel. Gente, Ninguém tá me vendo. E a gente está falando da situação dos animais que têm um lar, uma né? casa. E aí a gente vai na situação dos animais que estão na rua, dos animais esses que já são amedrontados, dos animais que já são maltratados, que apanham, né? Que vivem amedrontados com... Eles vão procurar um refúgio. Pois é, e é esse o nosso problema maior. Porque o teu animalzinho... Tu vai cuidar. Tu vai, ou o ideal é que tu deixe num lugar seguro e tal. E o animal esse que é de rua, entendeu? O que a gente vai fazer com ele? Eles vão ser atropelados, eles vão ser vítimas de ou até mesmo o desespero e se refugiar em algum outro lugar que eles não estão acostumados a receber alimento. E eles se perdem, né? Agora a gente teve mesmo no Laranjal alguns animais que sumiram e não voltaram. A gente não sabe se eles foram atropelados, a gente não sabe o que aconteceu com eles, simplesmente sumiram. Agora, nessa época do Natal. Ali, eu também, ali em casa, eu tô dando gente, vocês estão conhecendo a minha vida, né, hoje. Tem um corredorzinho, simplesmente uma cadela, acho que recém tinha dado cria, passou por frestas, assim, do portão, e aí, como ela tem uma parede, ela ficou protegida ali. Depois é que a gente foi ver que ela estava encolhidinha ali, aí a gente deu comida, ela passou a noite ali, mas no outro dia de manhã ela já não estava mais. Ela buscou abrigo? Ela ficou ali, deitadinha assim, imóvel. E, então, do pavor, né? Apavorada. Do pavor. De repente, eles não sabem o que está acontecendo, né? Eles não têm esse... acho que vão nos matar. Claro, eles não têm esse discernimento. O mundo está acabando, né? Eles não têm esse discernimento de saber quem está na rua, quem está dirigindo, também ter consciência que existem cachorros de rua que nesse momento vão estar perdidos, vão estar correndo, então tomar um cuidado dobrado em relação a eles. E a responsabilidade, né? Se acabar acontecendo um acidente, de resgatar, de levar o animal no veterinário, né? Que o que acontece, a maioria das vezes... Não está sujeito... Sim, a gente não vai ser hipócrita de dizer que não pode acontecer, entendeu? Mas acidentes acontecem. Mas pega esse animalzinho, não tem condições... Vai para a rede social, vamos buscar ajuda, vamos tentar dar um tratamento pelo menos digno para esse animal, não deixar ele morrer agonizando na beira da... E que muitas vezes eu digo... Acontece direto, Fernanda, acontece assim, ó, das pessoas buscarem, até publicarem no Facebook, tá atropelado assim. E o animal ficar ali, alguém vai, alguém busca, alguém pega. E o animal tá ali agonizando, Fernanda. E por que a pessoa que viu não fez? Não faz. A desculpa é, eu estou trabalhando, eu não tenho condições. Isso acontece direto. Muito. Tira uma foto, este animal está, não sei o que, aqui, agonizando, tal e tal rua. Eu fui agora numa situação, claro, a menina até entendo, não era dessa cidade, pediu ajuda no Facebook e tal. Só que assim, no momento que eu cheguei, o animal já tinha morrido há uma semana. Né? E ele morreu por bicheira. Sim, como é que se fala? Míase. A gente é acostumado né? A gente está acostumado. Então, assim, quanto tempo esse animal sofreu? Até chegar ali. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, o animal veio a óbito por causa de uma bicheira, né? E o animal, assim, num comércio. Então, a gente vê que é uma situação que nem as pessoas
pobres, que não têm Sim, condições, que não informação tratam. Que não também. tem informação também. Porque a Mias, deixa eu falar direitinho, né? Fala bonita. É uma situação que é muito barato de tratar. É muito barato, gente, é muito barato. E os animais morrem Por isso. Por não ser tratados. Pra fora a gente bota criolina. Mata bicheira. Não sei se tô dizendo, mas pra fora, tipo, nas ovelhas, principalmente, né? E aí, Mas e aí assim, ó, a pessoa pede ajuda e aí o animal fica agonizando. Não, e assim, ó, horas, durante horas. Às vezes tu vê o animal, a postagem tá ali, o animal já tá agonizando, já tá lá jogado há 5, 6 horas e ninguém resgata. É uma situação... É uma situação que a gente volta para a situação que isso aí, a gente vai chegar num ponto, né? Por isso que eu fui eleita, entendeu? Por essa situação que, se Deus quiser, se a gente conseguir, a gente vai fazer algum projeto para que a gente consiga ter um atendimento veterinário. Eu queria que você só desse um último recadinho, que a gente está terminando o programa, em relação a esses fogos não combinam com animais. Para as pessoas. Eu estou bastante feliz, né, pela situação de não ter os fogos esse ano em Pelotas, né, a gente não vai ter também várias cidades, como tu comentou. Isso eu acho que, apesar de não ter sido proposital, não ter sido em benefício dos animais, que eu acredito que não tenha sido, né, e sim pela parte financeira, mas isso pra gente tem, né, foi bem gratificante, né. Eu oriento as pessoas que identifiquem os animais, né, que deixem um local seguro. E o cuidado é esse do atropelamento, né? Se atropelou, pelo amor de Deus, socorre o animal, não deixa o animal agonizando, né? Vamos fazer alguma coisa para que a gente comece um ano bem, né? Com a consciência limpa, com a consciência tranquila, né? E respeitando todas as formas de vida, né? Isso é importante. Tu procures, né, também as pessoas procurem um médico veterinário. Procurar um médico veterinário, respeitar as formas de vida também, isso é uma coisa importante né, se tu vai soltar na tua casa, tu corre risco contigo também, então, né, vamos nos cuidar, e cuidar da gente, cuidar da nossa família, dos nossos animaizinhos, dos nossos vizinhos, e qualquer problema, procurar um médico veterinário que vai resolver o teu problema. Certo. Queria agradecer a vocês muito, desejar um feliz ano, com muita saúde, muita proteção, prosperidade, que sejas muito iluminada na Câmara, que vai se representar um setor importantíssimo, que são os anjos de 4 patas, nossos companheiros, que é um amor incondicional. Muito obrigada. De coração, por tu ter escolhido essa profissão maravilhosa, que acredito ser mais difícil, vou dizer uma coisa que os médicos vão ficar bravos, do que tratar pessoas, já que a gente tem que entender eles, porque eles não falam. Aliás, eles falam a língua deles, né? A gente entende, mas é bem mais complicado de atendê-los. Agradecer muito a presença, um feliz 2017 para vocês, e as portas aqui da TV estão sempre abertas, porque eu sou uma defensora também desses animais, que eu amo de paixão. Obrigada, igualmente. Tudo igualmente pra ti. Tá certo. A gente agradece você que ficou aí do outro lado, tanto pela TV quanto pela internet, desejando um feliz 2017 e que a gente continue aqui, vocês continuem nos assistindo. Toda a equipe da TV Cidade está desejando um ano melhor, nunca esquecendo que a gente precisa de saúde e proteção, que sem ela a gente não consegue nada. Nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!